Bom, o pessoal cortou o vídeo, né? Não sei porquê, acho que alguém tentou ligar, enfim, aquela coisa. Então ficou dividido em dois, né? Esse vídeo aula vão ser dois vídeos. Então, continuando, eu vou pular aqui porque tem bastante coisa das características, né? Tem a questão da literatura também, mas né, vocês podem ler aqui nos slides. Vou colocar também um artigo sobre o Correio do Povo, a história do Correio do Povo, um artigo não, um TCC para vocês lerem. Né, o capítulo 3 eu especifiquei no final dos slides, né, que é onde ele faz a recuperação, o autor faz a recuperação da imprensa gaúcha e também do jornal do Correio do Povo. E aí vocês leem, façam essa leitura também que pega um pouco, né, dessa história toda. Enfim, então a gente vai pular direto aqui para os pasquins, né, os pasquins que ficaram famosos no Brasil inteiro, mas no Rio Grande do Sul também, né? O pasquim era o recurso desesperado a que se agarravam políticos de baixa extração, impotentes para vencer a luz meridiana e malfeitores que, temerosos de uma luta com superiores na escala social inimigos, solapavam-lhe a honra e a boa fama. Na desventura de não poderem vencer a luta real. Havia ainda os que pasquinavam por dinheiro ou vingança, né? A citação do Alcides Gonzaga feita pelo professor Rudiger. Então, tanto é que teve o Pasquim ali no período da ditadura militar que se apropriou desse nome justamente numa menção, né, a esse tipo de jornalismo que era meio que um último grito, né, para tentar ser ouvido para alguns segmentos, etc. E que às vezes acabavam extrapolando, enfim, visto como um jornalismo menor, né, um conteúdo mais apelativo, mais sensacionalista, etc. Então, aqui tem dois exemplos, a Sentinela do Sul e o Guaíba, né, periódico semanal, literário e recreativo, vocês vão ver ali na imagem. De 1900 a 1930, então, apesar de ser prioritariamente político, começa a surgir essa ideia de redação, organização editorial, etc. Aos poucos, o discurso político passa a dar espaço para o serviço público, né, mesmo que discretamente, e os jornais começam a lançar em seus editoriais, né, aquela coisa de discursos comprometidos com a verdade. Né. Aumenta o número também de jornais impressos, em 1850 eram 27, e em 1930 eram mais de 400, né, entre jornais e revistas. Aí eu vou colocar aqui para você jornalismo comercial, né? Ainda tem o fator político até hoje, não desapareceu, né? Mas começou a se inverter, começou a questão da economia a geralmente ocupar, né, uma prioridade, né, o jornalismo, o jornal enquanto empresa, né, mas não desaparece, né, tem jornais até hoje, né, que a razão de existir deles é muito mais política do que econômica, né, então não é uma regra, né, 100%. Começa a ter também, assim como aconteceu no rádio, né, os anúncios começam a ganhar mais espaço, os patrocinadores passam a ter mais poder também sobre a política editorial do que os partidos. Tanto é que tem veículos que mudam, né? Conforme quem está patrocinando, ele muda, né? De ideologia, de política editorial, etc. Né? E evolução gráfica, né? Aquela questão toda que a gente já viu, fotografia, modernização das redações, planejamento gráfico, etc. Então, na década de 20 surgem as primeiras emissoras de rádio, aí aqui eu coloquei alguma coisa de rádio no Rio Grande do Sul também, que vocês já viram, a gente já viu, mas vocês podem acompanhar aqui a questão do Rio Grande do Sul nos slides. E aí tem a Fundação Dari, né, da Associação Rio Grandense de Imprensa, em 1935, e o Érico Veríssimo foi o seu primeiro fundador e presidente. Né? O Érico Veríssimo, eu fiz minha pesquisa de mestrado sobre a relação dele com o jornalismo, né? Então ele foi um marco também, né, dentro do jornalismo do Rio Grande do Sul. Aqui eu coloquei aqui alguns marcos da biografia dele, mas também eu vou acabar pulando aqui porque não vai dar tempo, senão vai cortar aí o vídeo. E eu fiz a pesquisa dele sobre os personagens jornalistas, né? A pesquisa que eu fiz, tem o livro publicado, A Tribo Jornalística do Érico Veríssimo, tem exemplares na biblioteca, em que eu fiz esse levantamento dos 13 romances dele, incluindo aí O Tempo e o Vento como se fosse um, na verdade são 7 livros só do Tempo e o Vento. Eu identifiquei 23 personagens jornalistas com as mais diferentes personalidades, inspirados e que refletem todo esse perfil e essas características que a gente viu até agora, né? Assim como O Tempo e o Vento é uma fonte de consulta da história do Rio Grande do Sul
acho que inigualável, né? Quem quer entender os 200 anos de história do Rio Grande do Sul, de 1700 a os anos 1900, né, ler a obra completa ali do Tempo e o Vento, vai estar muito mais do que muito bem servido, né, em relação a acontecimentos históricos, ao que era, a relação das pessoas, etc, etc, etc. E o mesmo vale para esse perfil de jornalista. Então tem o dono do jornal lá do Pasquim, lá personagem no Tempo e o Vento, que vai lá escrever para xingar o Dr. Rodrigo Cambará. E aí o jornal lá do Cambará vai responder, e dali a pouco um vai na redação do outro, vai dar um sopapo e assim por diante. Então é uma reflexão na literatura que mescla personagens reais com fictícios e episódios reais com episódios que acontecem ali na vida dos personagens, mas que ensina muito, né? Ensina muito do o que foi, né, a história do Rio Grande do Sul. Então ali eu dividi as categorias, etc. Acabei colocando, né, aqui uma síntese em tópicos aqui da pesquisa que eu fiz sobre o Érico Veríssimo. O Érico Veríssimo, ele atuou no jornalismo, né, até o final da década de 30 e foi o ganha-pão, né, do Érico Veríssimo, digamos assim. Ele nasceu em 1905, então praticamente até os 35 anos dele, né, ele viveu de jornalismo, né, ele trabalhou em jornal, na revista do Globo principalmente, né, fez de tudo, foi tradutor, foi jornalista, foi redator, foi editor, fez de tudo, né, nesse período enquanto fazia a literatura dele. Só depois, na década de 40, principalmente depois com o Tempo e o Vento, é que ele passa a viver de literatura e deixa de lado o jornalismo. Mas nessa década de 30, ele, dentre outras coisas, ele teve programa na Rádio Farroupilha, ele foi editor do Caderno de Cultura da Revista do Globo, ele foi presidente fundador da Associação Rio Grandense de Imprensa e muito mais, né? Não vai dar tempo de falar tudo aqui, mas só para ilustrar a importância dele para a história da imprensa do Rio Grande do Sul. Outros pontos importantes, então, em 1935, como eu falei, é fundada a ARI, Associação Rio Grandense de Imprensa, que tem a sede até hoje lá em cima das escadarias da Borges de Medeiros. A TV Piratini dos Diários Associados, lá do Chateaubriand, que a gente já falou, foi a primeira emissora do Estado, então, fundada em 1959. A Rede Brasil Sul, RBS, né, do Maurício Sirotsky Sobrinho, ele era locutor de alto-falantes em Passo Fundo nos anos 40, né, e aí mais tarde ele funda então a RBS. Em 1957 se torna sócio da Rádio Gaúcha, né, e em 1962 torna-se sócio-diretor da Última Hora, que vira Zero Hora em 1964, né, e em 1967 compra a TV Piratini, que vai virar a RBS TV, e o conglomerado passa daí a integrar a Rede Globo, que passa a ocupar o espaço deixado pelos Diários Associados com a morte do Assis Chateaubriand. Então, claro, é muita coisa, é muita informação, né? Como eu sempre falo para vocês, quem tem interesse, né, quem vai fazer uma pesquisa, etc., tem bastante referências para procurar, para escrever sobre, né? Aqui estou dando uma pincelada bem mais geral, né? Mas resumindo, seria isso. E aí eu deixo, né, que eu dei uma pincelada sobre a questão da RBS, Zero Hora, etc. E aí tem esse capítulo 3 dessa monografia que eu vou postar para vocês, é uma monografia apresentada, produzida, publicada em 2012, né, na URGS, por um estudante de jornalismo. Aí vocês podem também ver, né, como vocês estão entrando nessa fase, vocês podem também dar uma olhada em todo o material, né, mas aqui para o conteúdo da disciplina, o foco é principalmente ali no capítulo 3, que vai contar... são 2 tópicos no capítulo 3. O primeiro, ele faz essa recuperação histórica que a gente apresentou aqui, de certa forma. E no segundo, o foco é o Correio do Povo. Ali vocês têm uma história também de mais de 100 anos e de várias mudanças, né? A última foi com essa produção até de 2012, né? A aquisição do Correio do Povo pela Record foi depois desse TCC, né? Então, é uma história que continua e vai continuar, né? Então, de maneira geral seria isso, né? Acabou ficando o vídeo dividido em 2 partes, mas foi por questões técnicas, né? No semestre que vem a gente espera que não precise mais, né, utilizar esse formato aí à distância. E na semana que vem, então, é colocado o vídeo, né? O vídeo
com o debate que eu comentei lá no início do primeiro vídeo para vocês. Tá bom? Um abraço, fiquem bem e até a próxima.